Torcedor vascaíno prepara porque no Rio de Janeiro e São Januário está pegando fogo de novidade. Se liga só porque tem volante virando zagueiro nos treinos do Fernando Diniz, tem reforço importante que pode pintar no elenco cruzmaltino a qualquer momento e ainda tem movimentação nos bastidores envolvendo Felipe Coutinho, Gabriel Pirani e até mudanças visuais no nosso caldeirão. O Vasco tá se mexendo em várias frentes e você vai ficar por dentro de tudo agora, porque esse Acorda Vascão tá lotado de notícia quente e informação relevante para quem vive o clube intensamente. Vamos começar falando de uma peça que pode mudar o cenário no meio-campo do gigante da colina? Gabriel Pirani, que já foi comandado por Fernando Diniz lá no Santos e também teve passagem pelo Fluminense, está muito próximo de ser o novo reforço do Vasco. O nome do garoto já tinha sido ventilado dias atrás, mas a novidade agora é que o próprio DC United Club, que ele defende nos Estados Unidos, abriu as portas para uma rescisão amigável. O contrato do Pirani vai até o final do ano, mas os representantes do jogador já estão com tudo alinhado para liberar o meia de forma definitiva e colocá-lo à disposição do Vasco. O clube carioca deve assinar com ele por 2 temporadas e a expectativa é que ele chegue já nas próximas semanas para ser o substituto imediato de Felipe. Coutinho, que embora seja o camisa 10 titular, ainda lida com limitações físicas e precisa de uma peça de reposição à altura. E o que anima o torcedor é que o Pirani tá voando mesmo estando num time que não vive boa fase. No último jogo do DC United pela Copa dos Estados Unidos contra o Nashville, ele marcou um verdadeiro golaço logo nos primeiros minutos de partida. Mesmo sendo destro, ele puxou para a canhota, acertou um balaço no ângulo e abriu o placar num dos poucos lances de brilho da equipe norte-americana. A bola morreu no fundo da rede e aumentou ainda mais o interesse da diretoria vascaína em fechar esse negócio o quanto antes. A relação com Fernando Diniz pesa bastante, já que o treinador foi responsável por promover o jogador no profissional e já declarou publicamente o quanto acredita no potencial dele. E com a chance de trabalhar novamente com Diniz Pirani, teria tudo para retomar o bom futebol que mostrou no início da carreira. Enquanto isso, a casa do Vasco está passando por um tapa no visual. Isso mesmo! As arquibancadas de São Januário estão sendo pintadas e limpas como parte do processo de revitalização do estádio que já se prepara para receber novamente a torcida nas próximas semanas. A diretoria anunciou que quer deixar tudo impecável para as próximas partidas do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e até da Sul-Americana. A ideia é melhorar o conforto e a experiência do torcedor, mantendo o padrão visual tradicional com a palavra Vasco em destaque nas arquibancadas atrás dos gols. Se o tempo colaborar, a previsão é que tudo fique pronto em cerca de 1 semana, mas nem tudo são flores nos bastidores. O nome de Felipe Coutinho também apareceu na pauta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O meia será julgado por conta da expulsão na vitória sobre o Fortaleza ainda em maio. Ele foi expulso por Anderson Daronco, o mesmo árbitro que, por coincidência, estará em campo no próximo sábado no clássico contra o Botafogo em Brasília. Coutinho já cumpriu uma partida de suspensão, mas se o STJD decidir aumentar a pena, para 2 ou 3 jogos ele pode ficar fora de um dos confrontos mais importantes da temporada. E perder o Coutinho justo num clássico pode ser uma dor de cabeça daquelas para o Fernando Diniz. E se tem clássico chegando, tem preparação intensa no CT Moacir Barbosa. E por lá quem anda chamando atenção é o volante Hugo Moura. Mas não pelo que ele faz no meio campo. É que nos últimos treinos Diniz vem testando o jogador como zagueiro. Isso mesmo. O técnico, que é conhecido por suas ideias ousadas, vem colocando o Hugo na linha de defesa como uma espécie de zagueiro improvisado. A justificativa é simples. Ele quer preparar o jogador para situações de jogo em que será necessário recuar, um volante abrir espaço no ataque e buscar o resultado. Não é a primeira vez que Diniz adota esse tipo de movimentação. Ele já fez isso em outros clubes e agora vem ensaiando essa variação tática no Vasco também. Além disso, o novo reforço Thiago Mendes, que chegou recentemente ao clube, também é um volante que tem experiência atuando como zagueiro, ou seja, o treinador quer jogadores versáteis, capazes de desempenhar mais de uma função dentro de campo.
Essa flexibilidade é crucial, especialmente quando o time precisa de alternativas para virar um jogo ou segurar o resultado nos minutos finais. E com a defesa ainda sendo alvo de desconfiança por parte da torcida, é importante ter jogadores que possam compor o sistema defensivo sem comprometer a saída de bola, algo que é essencial no estilo de jogo proposto por Fernando Diniz. E por falar em defesa, a torcida do Vasco parece ter uma opinião clara sobre o setor mais carente do elenco. Em uma enquete realizada recentemente, a maioria apontou a zaga como a parte mais frágil do grupo. Mesmo com nomes como João Vitor, Lucas Freitas, Luiz Gustavo, Maurício Lemos e Lucas Oliveira, os torcedores acreditam que o clube ainda precisa de reforços para dar mais segurança lá atrás. E a verdade é que, embora alguns desses jogadores venham apresentando desempenho regular, o torcedor sente falta de uma dupla de zagueiros confiável que passe segurança nos momentos mais decisivos. Apesar disso, internamente, o entendimento é outro. Tanto o técnico Fernando Diniz quanto a diretoria do clube acreditam que o setor defensivo está bem servido. Os elogios recentes a Lucas Freitas e João Vitor mostram que a comissão técnica confia nos atletas que tem à disposição. Para eles, as carências mais urgentes estão em outras áreas do campo, como o setor ofensivo e a reposição no meio-campo, principalmente para jogadores de velocidade e um centroavante de ofício para dividir responsabilidades com Pablo Vegetti. Ainda sobre o adversário do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil, o CSA vale a pena ficar atento. O time alagoano venceu o Ferroviário por 2-1 e garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Nordeste. A equipe que disputa atualmente a Série C do Campeonato Brasileiro mostrou organização e qualidade, deixando claro que não será presa fácil nas oitavas da Copa do Brasil. O jogo contra o Vasco está marcado para o dia 30 de julho no estádio Rei Pelé, onde o Gigante da Colina já esteve em outras temporadas da Série B. O CSA é um time chato de se enfrentar, com jogadores velozes e bom toque de bola. Fernando Diniz já sabe que terá que montar uma estratégia sólida para evitar surpresas desagradáveis. E olha só quem reapareceu no noticiário vascaíno: Fábio Carille. O ex-treinador do Vasco agora é o novo comandante do Vitória da Bahia. A apresentação já foi feita e a expectativa é que ele esteja à beira do campo no próximo sábado, quando o Vitória enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O curioso é que o Vasco já enfrentou o Vitória neste campeonato e saiu derrotado por 2-1 em uma virada dolorosa no Barradão, mesmo tendo um jogador a mais. Agora, o reencontro entre os dois clubes está previsto para outubro em São Januário. E a dúvida é se Carille vai durar até lá no comando do time baiano. O cenário no Vasco, portanto, é de movimentação em todas as frentes. O clube está ativo no mercado, de olho em reforços, trabalhando para melhorar sua estrutura e, ao mesmo tempo, se reorganizando taticamente com mudanças propostas por Fernando Diniz. O torcedor acompanha tudo isso de perto com ansiedade e também com aquele velho sentimento de esperança de que dias melhores estão por vir. A expectativa é alta em relação à chegada de Gabriel Pirani, a recuperação de Coutinho, a consolidação da defesa e, claro, um bom desempenho nas competições que vêm pela frente. E mesmo com o calor das críticas em alguns setores, é inegável que a postura do Vasco tem sido diferente nesta temporada. A gestão tem buscado reforçar o elenco com nomes que agreguem qualidade técnica e se encaixem no estilo de jogo do treinador. Fernando Diniz, por sua vez, vai moldando o time à sua maneira, dando chance a jogadores jovens, trabalhando variações táticas e apostando na versatilidade do elenco. E com São Januário de cara nova, o clima no clube parece ser de renovação total. Vamos ver se o Gabriel Pirani chega de vez, torcer para que Coutinho esteja liberado para o Clássico e acompanhar de perto os treinos da equipe, que prometem ser cada vez mais intensos e recheados de novidades. O Vasco segue se preparando com os olhos no presente, mas pensando grande no futuro. Se o Diniz está mexendo em peça, se o Coutinho está em julgamento, se o Pirani está de malas prontas, a parte final desse vídeo vai esquentar ainda mais com as movimentações nos bastidores e as possibilidades que estão surgindo para transformar esse elenco.
E quando o assunto é mercado da bola, o torcedor fica ligado em cada detalhe, porque sabe que uma peça certa pode mudar totalmente o rumo da temporada. Com a chegada cada vez mais próxima do Gabriel Pirani, a diretoria do Vasco parece seguir uma linha clara: encontrar jogadores que conheçam o estilo do Fernando Diniz e que possam entrar no time sem precisar de um longo período de adaptação. Isso porque o Vasco está no meio de 3 competições pesadas: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, e não tem tempo para perder com apostas que demorem a engrenar. O caso do Pirani é interessante justamente por isso. Ele já jogou com o Diniz, sabe o que o treinador espera de um camisa 10 e tem a juventude ao seu favor para aguentar a maratona de jogos. A estratégia também passa pela ideia de formar um grupo mais equilibrado. Hoje o Vasco sofre com a falta de profundidade em algumas posições. A lateral esquerda, por exemplo, continua sendo uma dor de cabeça. E não é só ali. O ataque também carece de alternativas de velocidade de improviso. O Pablo Vegetti, por exemplo, até segura as pontas como referência na área, mas não pode ser o único responsável pelos gols. Faltam peças que abram espaço, que quebrem linha, que consigam carregar a bola com explosão. É por isso que, mesmo com toda a especulação sobre a zaga, o entendimento interno é que reforçar o setor ofensivo é ainda mais urgente. E enquanto o Vasco se movimenta para contratar o técnico Fernando Diniz, vai tirando o leite de pedra no campo. A ideia de recuar o Hugo Moura como zagueiro não é apenas uma invenção aleatória. É parte de um plano tático que o treinador vem trabalhando desde o início da temporada: ter jogadores que saibam sair jogando com qualidade desde o campo de defesa. Diniz valoriza muito a posse de bola, o controle do ritmo do jogo, e para isso ele precisa que todos os jogadores, inclusive os zagueiros, tenham técnica para trocar passes curtos, girar o jogo e não rifar a bola. Nesse ponto, improvisar o Hugo Moura como zagueiro tem 2 funções. A primeira é tática para manter a identidade do time, mesmo quando estiver perdendo ou precisar mudar a estrutura durante a partida. A segunda é estratégica com o elenco. Enxuto, é preciso ter soluções internas. É melhor adaptar um jogador com qualidade do que ir ao mercado às pressas e acabar trazendo alguém que não se encaixa. E não é só o Hugo Moura que entra nesse esquema. Thiago Mendes, recém-chegado, também tem tudo para virar uma peça coringa dentro do elenco. Além de ser volante de origem, o jogador já atuou como zagueiro na Europa e pode repetir essa função aqui. Com bom posicionamento e passe qualificado, ele se encaixa no perfil que Diniz gosta e pode ser usado em jogos mais pesados, quando for preciso ter mais controle no meio ou reforçar a defesa. A aposta em jogadores com versatilidade mostra que o Vasco, pelo menos dentro do campo, quer ter mais alternativas. O torcedor pode até não se sentir totalmente seguro com a zaga atual, mas não dá para negar que João Vitor e Lucas Freitas têm entregado atuações mais consistentes do que os nomes que vinham sendo utilizados anteriormente. Quando se lembra das atuações desastrosas com Medel, Léo e Maicon, dá até um arrepio. Agora pelo menos o time mostra alguma evolução defensiva e já não comete tantos erros bobos como antes. E se o sistema defensivo começa a se ajeitar, o mesmo ainda não pode ser dito do ataque. E aí entra uma questão importante: o Vasco precisa com urgência de jogadores de beirada que sejam agudos, que tenham explosão e capacidade de desequilíbrio. Hoje, o time depende demais das jogadas construídas pelo meio e acaba ficando previsível. Se não for o Vegetti brigando no alto ou o Coutinho tentando algum passe mais refinado, o ataque morre. E é exatamente por isso que a diretoria precisa agir rápido no mercado para buscar jogadores de ponta, literalmente. Um nome que foi ventilado, mas que não avançou, foi o de Michael, ex-Flamengo. O jogador hoje está no Al Hilal da Arábia Saudita e, embora tenha agrado ao técnico Fernando Diniz, os valores travaram qualquer possibilidade de negociação, mas o perfil procurado é esse mesmo: um ponta veloz driblador com capacidade de decidir no mano a mano. O Vasco entende que não adianta trazer só nomes de impacto. É preciso trazer jogadores que se encaixem no estilo de jogo e nas necessidades atuais do time. Outra posição que está em discussão dentro da comissão técnica é a do centroavante reserva. Vegetti tem sido um guerreiro lá na frente, mas ele não aguenta jogar todos os minutos de todas as partidas da temporada.
E o elenco hoje não tem ninguém que cumpra a mesma função com a mesma eficiência? O nome de Ryan, revelação da base, até empolga a torcida, mas ainda é cedo para jogá-lo numa responsabilidade tão grande. O garoto tem talento, mas precisa ser trabalhado com calma aos poucos, sem queimar etapas. E nesse ritmo de planejamento, o Vasco também começa a preparar o ambiente para a volta da torcida em São Januário. A reforma nas arquibancadas é mais do que estética, é simbólica. Mostra que o clube está voltando a cuidar de suas raízes, a olhar com carinho para seu estádio e para sua torcida. A ideia é devolver ao torcedor o orgulho de jogar em casa, fazer com que o Caldeirão volte a ser temido e respeitado pelos adversários. A reabertura das arquibancadas pode representar um ponto de virada emocional para o elenco e para o torcedor, que muitas vezes é o combustível que o time precisa para virar um jogo. E por falar em torcida, a pressão não diminui nem um pouco. O vascaíno é exigente, quer resultado, quer entrega e quer ver um time que pelo menos lute em campo. A derrota para o Vitória lá atrás ainda dói, principalmente pela forma como aconteceu. 1-0 com um jogador a mais e mesmo assim o time tomou a virada. Aquilo ficou entalado na garganta do torcedor. Por isso, o segundo turno vai ser decisivo. Enfrentar novamente adversários diretos como o Vitória pode definir o rumo do Vasco no Campeonato Brasileiro. E não tem como ignorar também a importância da Copa do Brasil. O confronto contra o CSA não será fácil, mas é totalmente vencível. Só que o Vasco precisa entrar com seriedade, como se estivesse enfrentando qualquer gigante da Série A. O CSA pode estar na Série C, mas tem qualidade e vem de uma boa campanha na Copa do Nordeste. E a lembrança recente dos tropeços do Vasco, em jogos teoricamente mais fáceis, serve como alerta. É hora de entrar focado, jogar com inteligência e fazer valer a força do elenco e da camisa. Aliás, a camisa do Vasco deve ganhar ainda mais peso com a volta de Felipe Coutinho, mas para isso é preciso que o jogador esteja liberado do julgamento no SJD. Se ele pegar mais 2 jogos de suspensão, perderá o clássico contra o Botafogo e possivelmente o jogo seguinte. Isso seria um baque imenso para o time, principalmente porque ele vinha crescendo de rendimento. Nos treinos, Coutinho tem mostrado que está recuperando a forma física e a confiança. A expectativa é que ele seja uma das lideranças do time nessa reta decisiva do ano. E quando se fala em liderança, Fernando Diniz tem tentado exatamente isso, criar um ambiente em que os jogadores mais experientes puxem o elenco para cima. O treinador sabe que não basta ter talento individual. É preciso criar uma química entre os jogadores, uma conexão entre elenco, torcida e comissão técnica. Por isso ele vem insistindo tanto em treinos táticos e posicionamentos específicos. Ele quer um time compacto com todos jogando em função do coletivo. Esse tipo de trabalho leva tempo, mas os primeiros sinais são positivos. O Vasco já não é aquele time apático do começo da temporada. Hoje a equipe briga, corre e tenta fazer o jogo propositivo que o Diniz tanto defende. E com mais reforços, chegando como o Pirani e possivelmente outros nos próximos dias, a tendência é que o Vasco fique ainda mais competitivo. Então o torcedor segura com a ansiedade porque o segundo semestre promete. Tem clássico, tem mata-mata. Tem reformulação no elenco e tem principalmente esperança de dias melhores. O Vasco ainda está longe do ideal, mas está no caminho certo. E se a diretoria continuar fazendo a lição de casa, se o Diniz tiver respaldo para trabalhar e se os reforços realmente entregarem o que se espera, dá para sonhar sim. Dá para ir longe na Copa do Brasil, dá para buscar uma Sul-Americana decente. E quem sabe até brigar por algo mais no Brasileirão. Por enquanto, o torcedor segue de olho, cobrando, apoiando e esperando que as promessas saiam do papel. A novela do Pirani parece perto do fim. A situação do Coutinho deve ser resolvida em breve. E o elenco aos poucos vai tomando forma. Ainda falta muito, mas o Vasco está vivo. E enquanto estiver vivo, vai lutar, porque o gigante da colina nunca se entrega. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, um rumor que vem ganhando força promete agitar as torcidas rivais nas próximas semanas. Fontes próximas ao Vasco da Gama indicam que o clube estaria muito próximo de fechar um acordo para a contratação de Germán Cano, atacante que atualmente veste a camisa do Fluminense.
Embora nenhuma confirmação oficial tenha sido divulgada, os boatos indicam que o Cruz Maltino está disposto a realizar um investimento significativo para garantir o atleta argentino, que tem sido peça fundamental no ataque tricolor. A movimentação do Vasco para tentar Cano chega em um momento estratégico, já que o clube busca se fortalecer para as competições nacionais e regionais, onde a disputa por títulos e vaga em competições internacionais é acirrada. Germán Cano, conhecido por seu faro de gol e presença diária, tem acumulado temporadas consistentes no futebol brasileiro, conquistando admiradores não apenas entre os torcedores, mas também entre técnicos e analistas. Sua experiência e capacidade de decisão podem ser o diferencial que o Vasco precisa para melhorar o desempenho ofensivo, que tem sido alvo de críticas nos últimos anos. Do outro lado, a possível saída de Cano do Fluminense também geraria um impacto considerável. Afinal, ele é um dos principais jogadores do elenco e frequentemente aparece como destaque nas estatísticas do time. A diretoria tricolor ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto, o que alimenta ainda mais a especulação. Algumas fontes sugerem que o ambiente no clube pode não estar 100% alinhado com as expectativas do atacante, o que abriria espaço para uma transferência. Além disso, o Vasco já teria apresentado uma proposta que agrada financeiramente ao Fluminense e ao próprio jogador, acelerando as negociações. Este burburinho ganha ainda mais intensidade ao considerar a rivalidade histórica entre Vasco e Fluminense. A contratação de um jogador emblemático do rival é sempre um movimento que mexe com o ânimo das torcidas. E claro, acende o fogo dos debates entre os apaixonados pelo futebol carioca. Para o Vasco, trazer Cano pode ser um golpe de mestre para reforçar o ataque e dar um recado aos concorrentes, mostrando que o clube está disposto a brigar de igual para igual em todas as frentes. Já para o Fluminense, a perda de um jogador importante pode ser um baque, mas também pode abrir caminho para novas estratégias de elenco. Enquanto isso, os torcedores vascaínos já começam a imaginar como seria ver Cano vestindo a camisa, Cruz Maltina e liderando o ataque do time. Nas redes sociais, a notícia vem repercutindo bastante, com opiniões divididas entre otimismo e ceticismo. O que todos concordam é que se o negócio se concretizar, será uma das transferências mais comentadas do futebol brasileiro neste ano. Resta agora aguardar os próximos capítulos dessa novela, que promete agitar o mercado da bola e o coração das torcidas cariocas. Será que Germán Cano realmente trocará o tricolor pelo Cruz Maltino? O tempo dirá, mas o burburinho está só começando. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.